Tá aqui com Bom meu dia, isso filha. aí. Bom dia, pai. Tô aqui com meu cereal, meu iogurte. Hein, esse iogurte que pode, né? Porque é fruta, né? Para saber, a gente tem que olhar a lista de ingredientes. O meu olho clínico já diz que não, mas para ter certeza é mesmo só olhando. Não porque é É porque fruta. já diz que tem fruta e tem informações de que é muito saudável e tal. Então isso já me deixa desconfiado. Entendi. Querem saber mais sobre açúcar? Um desafio de 30 dias sem açúcar? Esse é o vídeo certo. Hoje eu tô aqui com meu pai, que é consultor em nutrição, e eu vou fazer umas perguntas sobre esse desafio de 30 dias sem açúcar. O porquê que ele desafia pessoas a fazer, quais são os benefícios e é isso. Hoje eu quero começar por, assim, perguntar quais são os alimentos que têm açúcar, quais têm menos e se você poderia me dar uns exemplos. Ok. Então, temos logo pelo café da manhã, né? O pequeno almoço. Nós temos logo, nesses exemplos que trouxeste, o iogurte, temos os cereais. E há quem diga que esse cereal que tu trouxeste que é o mais saudável, porque tem menos açúcar, tem mais fibra. E de facto tem mais fibra. Só que o terceiro ingrediente lá da lista é logo açúcar, né? Então a única maneira de checar, ou ter a certeza, é checando Então nem os a lista. healthy escapam. Depende. Teríamos que olhar, né? Entendi. Por exemplo, nos cereais matinais, assim, em média, eles têm cerca de 12 a 16 gramas de açúcar. 3 a 4 colheres de chá. A Organização Mundial de Saúde, e também o NHS corrobora com esses números, diz que o limite diário de açúcares adicionados, ou os chamados açúcares livres, eles não devem ultrapassar as 6 colheres de chá. Não é dizer que essas 6 colheres de chá são benéficas, mas eles estudaram para ver quanto é que precisa de existir na dieta da pessoa, em média, para que comece a haver problemas. Então, se nós queremos não ter problemas, não quer dizer que vamos comer 6. Tentar não comer. Mas se comer 2, 3 por dia, não é tão problemático como comer 10, por exemplo. Entendi. Então, outros exemplos, falaste aí do iogurte, né? Em média, esse copinho aí de 125 gramas, ele traz cerca de 2 colheres e meia a 4 colheres de chá. Se formos para as barras de cereais, que as pessoas gostam muito de comer ao longo do dia, porque acham que é saudável, 8, 12 gramas, ou seja, já tem aí metade praticamente daquela que é a cota diária. Uau. Molho de tomate nas refeições, seja no preparo, seja no acompanhamento, também vai ter 1 a 2,5. Leites vegetais adoçados, ou seja, aqueles leites que até são De amêndoa, de amêndoa, aveia. soja, aveia. Se disser que tem açúcar, sweetened em inglês, ou açúcar em países de expressão portuguesa, tem que se olhar, porque normalmente é também em quantidades indesejadas. O ideal é comprar sem açúcar, ser só mesmo o ingrediente. Tipo, se for o da soja, ser só o grão da soja, por exemplo. Mas se a pessoa não quer comer Um cereal de manhã. quer comer um pão com um suco de laranja natural, tem que ser natural, não é? É melhor do que bom, refrigerante, né? É. Pois é, pior é que não é. Mas vamos pelo pão primeiro. Só em 2 fatiazinhas já vais ter aí cerca de 3 quartos de colher a 1,5. Se vais para os sumos naturais de pacote, já vais ter ali cerca de 18 a 24 gramas de açúcar. Ou seja, já atingiste a cota, aliás, já ultrapassaste a cota só com esse suco de pacote, juntamente com o pão de forma industrial. Entendi. E se eu fizesse um suco de laranja em casa, também é estante açúcar? Ou... Também, porque apesar de ser o açúcar da fruta, ele está separado da fibra. A fibra foi separada, só ficou mesmo o sumo, não é? Uau. E é isso que realmente faz com que haja um pico de açúcar muito, muito grande e muito rápido também. E é isso que nós vamos perceber que não é saudável, tá? Então sempre manter a fibra. Quer comer laranja, coma a laranja. Não é espremer para beber só o suco. Entendi. Tá? Depois temos aqueles pacotinhos de ketchup para acompanhar refeições, ou mesmo os de barbecue. Vais ter aí também 2 ou 3 colheres de chá, ou seja, bem calórico. Se a pessoa come 2 sachetazinhas, já atingiu a cota do dia. Depois, pessoas que gostam de beber café na rua,
ou mesmo preparar De em manhã, casa. né? Pra acordar. Precisa, né? Há pessoas que acham que precisa, mas na verdade não precisa. O que precisa é de coisas que nos tragam energia, dormir bem, enfim. O café em si já tem cerca de 5 a 7 colheres e meia de chá. Por conta estamos a falar aqui do latte, do cappuccino, portanto, do açúcar e do leite que está ali dentro. E é muito provável que essa pessoa que está tomando café também queira comer um pão. Então, se juntar os dois... Se juntar os dois, e quando é o pão, quando não é o muffin, né? Mas enfim, o refrigerante, só para a gente ter ideia, os mais famosos, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, enfim, Guaraná, tem que se olhar, porque em média, e tomando aqui a referência da Coca-Cola, uma latazinha de 330 ml, nós vamos ter já 9 colheres de chá. Se o limite é 6, para Já não ter passou. problemas de saúde, 9 já ultrapassou E aquelas 50%. pessoas que bebem uma garrafinha com mais, então vai ter mais açúcar. Vai ter mais açúcar. Quanto mais volume, se beber 1 litro por dia, vai ser 3 vezes isto. Tá? Por exemplo, as pessoas perguntam, mas no fim de semana pode, né? O fim de semana é o dia do lixo. Sábado à noite, domingo tarde. Vamos ver as refeições mais comuns, por exemplo, uma combinação. Então, se nós estivermos a ver uma pizza margarita, nem vou pôr aqui a de 4 queijos, que é a mais calórica, mas até porque a gente não está a falar de calorias, estamos a falar de açúcar. Então, só na combinação de uma pizza margarita com ketchup, com Coca-Cola de meio litro e um sorvete no final, porque precisa de haver uma coisa doce no final, né? Nós vamos ter cerca de 24 a 27 colheres de chá. Ou seja, 4 vezes mais do que aquilo que é permitido como limite máximo, para que a pessoa não tenha problemas de saúde, né? Tudo numa refeiçãozinha, hein? Boa, mas... isto foi sábado à noite, a pessoa foi dormir, agora já acordei com aquela fome e tal, fez aquela primeira refeição daquele jeito que a gente já falou, mas no domingo à tarde o que é que pede? Um McDonald's, Um talvez. McDonald's. Pois é. Não. O que é que será que acontece lá no McDonald's? Ai. É um déjà vu. Aquilo que aconteceu no sábado à noite vai acontecer no domingo também. Porque vais ter o Big Mac com o pãozinho, vais ter lá as batatas fritas, a Coca-Cola, o sundae no final, né? Porque precisa, tem que haver aquela coisa doce no final, né? Pois é. No total, 26 a 28 colheres de chá. Esse fim de semana acabou com tudo, não come mais a semana inteira, então. Deveria ficar igual aos ursos, devia hibernar uns 3, 4 dias hibernando. Misericórdia. Pior que não, né? Porque a pessoa no dia seguinte faz outras escolhas. Então, basicamente, nós temos agora aqui alguns exemplos para começar a identificar onde é que o problema começa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes não necessariamente diz açúcar assim no rótulo, como você diz. Como que eu vou identificar se um alimento tem açúcar, se não tem? Porque uns que eu posso achar que não tem, pode acabar por ter. Por exemplo, eu não acharia que no arroz teria. Eu não acharia que no pão teria. Eu pensaria que nos ovos, tipo chocolate, teria, mas sabe? E você lá em casa também se calhar tem essa dúvida, né? Pois é. Então vai ficar aí no ecrã algumas listas, só para quem quiser tirar um print screen, já fica aí com uma ideia. Por exemplo, sacarose, glicose, frutose, dextrose, estes nomes, tudo que acaba em ose, já desconfia. Boa forma de lembrar, tudo que termina em ose, ok. Então, primeira Fácil, dica, tá mais fácil. acabar em ose. Depois nós temos os xaropes, né? Que em inglês seria syrup. Tem aqui a forma inglesa, até porque muitos produtos que nós compramos vêm com a apresentação inglesa, né? Então em inglês seria syrup. Então temos aqui diversos exemplos. Então sempre que houver xarope, outra dica. Então, primeira dica é ose, segunda dica seria xarope. Ok, né? tá mais assim fácil de lembrar. Está mais fácil. Ótimo. Depois temos os açúcares naturais, né? O mel, o melado, o melaço e por aí vai. Diversos produtos, diversas origens, diversos nomes. Só para confundir aqui o povo. E isso não é necessariamente uma ação inofensiva da indústria alimentar. Não é que eles queiram, vamos matar as pessoas. Não é isso. É que com tanta informação, a indústria entendeu por bem fazer esta descrição variada. É que é muito variada, já vimos aqui mais de 30 nomes. Então, isso não necessariamente é a nosso favor, mas
este vídeo é justamente para trazer essa sensibilização a você lá em casa, essa consciencialização a este assunto, porque vocês já vão perceber o quanto ele afeta a nossa saúde. E eu queria também perguntar qual que são, tipo, os efeitos no corpo se eu tiver colocando pra dentro do meu corpo esse tanto de açúcar. O que pode acontecer? Então, tem um termo chamado resistência à insulina. Já ouviste falar? Não, você podia explicar? Então, sempre que houver uma palavra resistência, quer dizer que o corpo já está, já cansou daquele ingrediente. No caso, o corpo sempre tem uma resposta a um pico de açúcar, que é o pâncreas produzir então insulina, para ser o transportador. Sempre que ouvis falar em insulina, é um transportador, é um táxi, tá? Ok. É o Uber. Então o Uber vai e leva aquele açúcar para as células. Leva para o fígado, leva para os músculos e leva para as células de uma forma geral. Quando as células estão constantemente, porque a pessoa faz aquele comportamento, vimos aqui alguns exemplos: o café da manhã, almoço, o snackzinho, Mesmo o sem a jantar, gente reparar, né? sem a gente reparar, exato. Mas está ali, toda a refeição está ali uma bomba de açúcar. Esse comportamento, repetindo-se dias, semanas, meses, anos, em algum momento o corpo vai começar a dizer assim: não, chega, para mim já deu, eu vou fechar a porta. Então começa a haver uma acumulação mais demorada de açúcar no sangue, porque o açúcar não está tendo essa canalização para as células, né? Isso já começa então a ser identificado como um quadro de resistência insulínica, ou seja, as células estão resistindo à ação da insulina. O próprio fígado pode também entrar nesse processo que nós já vamos ver em seguida, de não receber mais as mensagens da insulina. Então, esse seria um dos primeiros problemas. E como que eu identifico? Tem como eu identificar de casa já se eu tenho resistência à insulina? Olha, uma das formas, existem diversas formas, umas envolvem testes sanguíneos, portanto, visitar o seu médico. A gente aqui não está a fazer diagnóstico de ninguém, mas em casa, sem a supervisão de ninguém, a pessoa já pode pegar uma fitinha métrica e vai medir desde o umbigo, portanto faz toda a circunferência abdominal, desde uma ponta à outra, e vai ver quanto é que está esse número. No caso, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde colocou para homens e mulheres valores mais altos do que na população asiática. Isto porquê? Porque normalmente a população asiática ela tem menos peso do que a população ocidental. Eu não vou dizer que para nós o ideal seria comparar-nos com a população ocidental, porque a população ocidental está cada vez mais doente. Então, por exemplo, para homens seria 102 centímetros, eu já gosto de olhar para a população asiática e dizer assim: se o homem está acima de 90 centímetros, então é sinal de que já está provavelmente a caminhar para um processo de resistência insulínica. Nas mulheres seria 80, mas já a Organização Mundial de Saúde fala que na população ocidental seria 88. Eu gosto de comparar-me com quem está bem, não é com quem está ruim. Entendi. Então eu vou ali pelos números da população asiática. Está joia? Outra forma de checar é através da glicemia. Portanto, se a pessoa tem um aparelhozinho em casa e vai checando a glicemia, tem diversos números aqui, nesta lista que estamos a apresentar. O normal seria, na glicemia em jejum, abaixo de 100 mg por decilitro. Tem algumas máquinas que têm números diferentes, né? Milimoles por litro, que seria menos do que 5,6, ou se tem a opção de miligramas por decilitro, então seria 100, abaixo de 100, né? Isto seria num quadro normal, mas se a pessoa já está pré-diabética, que é aquela... é ali uma zona já de alerta vermelho. Tipo, estás quase a chegar a um campo de diabetes. Mas ainda tem o aviso amarelo, que é antes do vermelho, que é ali aquela zona de alerta de uma possível resistência à insulina, que já seria entre 100 e 109 ou 5,6 a 6,0, dependendo do aparelho. Agora, se a pessoa já está ao acordar com 110, 125, já temos aí um problema. Tá? O sinal vermelho já bateu. Então é sinal de que tem que fazer um desafio aí de 30 dias sem açúcar, né? Para trazer estes números para o normal. Agora, tem pessoas que têm valores normais de glicemia, ou seja, açúcar no sangue, mas se forem fazer um teste sanguíneo
para checar a insulina, em jejum também, a insulina vai estar muito alta. Aqueles falsos magros. Não, até mesmo pessoas acima do peso podem ter uma glicemia normal sem nunca saber qual é o valor da insulina em jejum. Ou seja, às vezes a insulina está muito alta e porque está muito alta, a glicemia está normal. Porquê? Porque o pâncreas está constantemente a dizer assim, produz mais insulina, produz mais insulina. Só que isso não necessariamente é benéfico. Tem alguns problemas quando a insulina está constantemente alta, principalmente se estiver em jejum. Tá? Outra forma de medir, de saber em casa, é através de medir a pressão arterial. Então, acima de 130 a sistólica ou 85 a distólica, que é o segundo número, já em combinação com os outros fatores, se todos estiverem batendo acima daquilo que é o normal, vai já ser começa-se a desenhar um quadro em que provavelmente, sem checar ainda os resultados de sangue, da análise sanguínea, muito provavelmente a pessoa já tem resistência à insulina. E eu falei-te ainda há pouco da insulina elevada. Quando a insulina está alta em jejum, ou mesmo durante muito tempo do dia ela fica sempre muito alta, vem alguns problemas a partir daí. Um deles é justamente a pressão arterial. Porquê? Porque a insulina, quando está elevada, ela acaba por originar uma retenção de sódio. Ela é também vasoconstritora, ou seja, ela não permite o bombear do sangue na mesma fluidez, ou seja, não está vasodilatada, está vasoconstrita, ou seja, está mais difícil. Tem que fazer mais pressão no coração para que aquele mesmo volume de sangue possa chegar a todas as células do corpo. E também vai haver uma disfunção endotelial. Endotélio é aquela parte, é como se fosse, vamos chamar, a parede das veias, das artérias, etc. Sim. Então começa a haver essa também disfunção. Ela não é mais tão elástica, tão flexível, começa a ser mais rígida, trazendo também aí um problema com a pressão arterial. Então, como é que a gente baixa a insulina? Baixando drasticamente tudo aquilo que traz esses açúcares adicionados. Está joia? Agora, vamos ver aqui um loop, porque infelizmente isto para mim é o mais interessante do ponto de vista da fisiologia, como é que a coisa acontece. A pessoa tem a dieta, excesso de açúcar. O que é que vai haver? Um pico de açúcar no sangue, que vai dar um pico também de insulina. Portanto, o pâncreas vai produzir essa insulina. Com o tempo, essa insulina, as células não estão mais receptivas àquela ação da insulina. Instala-se um quadro de resistência insulínica. Ou seja, aquele açúcar agora não tem para onde ir. Não tem para onde ir, vai para onde? Vai para o fígado. No fígado, com o tempo, também começa a virar, a ficar resistente à ação da insulina. Ou seja, ele não comunica mais com a insulina do mesmo jeito. E a comunicação seria o quê? A insulina diz, fígado, não mandes vir gordura, nem produzas gordura, não convertas nada em gordura, porque está a chegar açúcar. Se está a chegar açúcar, não produzas gordura. Com o tempo, esse fígado não recebe mais essa mensagem e em vez de parar de produzir gordura, ele continua a produzir gordura. Na forma de triglicéridos. Esses triglicéridos vão ocupando no fígado o espaço, vamos chamar o armazém que o fígado tem, o espaço que seria para o glicogênio, que é o açúcar, ele tem que ser convertido em glicogênio para ser estocado nos hepatócitos, que é o nome do armazém. Então, esse fígado, onde era suposto armazenar açúcar na forma de glicogênio, está armazenando triglicéridos. Triglicéridos é o quê? Seria 3 unidades de açúcar mais uma unidade de glicerol, todas juntas formam triglicéridos. Ou seja, é açúcar que virou gordura, porque não tinha para onde ir. Entendes? Mas não é só porque não tinha para onde ir, não é só o açúcar que não tem para onde ir. É o fígado que não está mais a receber a mensagem da insulina para não produzir gordura. Ela fica constantemente nessa produção de gordura quando era suposto estar parada, só estar fazendo aquilo que a insulina diz. E se o fígado estiver gorduroso, o que isso acontece? O que isso dá no corpo? Então, começa a haver realmente uma dificuldade tremenda de ter aquilo que a gente chama um metabolismo saudável. Começa a haver, então, cada vez mais instalado esse problema de saúde
da resistência insulínica, que se pode manifestar no corpo de diversas maneiras. Por exemplo, o sono. Vamos ver o próximo loop. Lembra-te, a insulina está alta. Está alta durante o dia e está alta à noite. Ok. Quando a insulina está alta, o que é que o fígado entende? Não produz gordura. Né? Quando ele entende. Quando ele não entende, ele continua a produzir gordura. Né? Mas numa pessoa saudável, a insulina fala para o fígado, não produz gordura porque eu vou levar açúcar. Entendi. Tá? Ou seja, há um bloqueio da queima de gordura, porque a insulina está alta. Com isso, vai haver uma queda de glicemia. Porquê? Porque Glicemia é o quê? é o nível de açúcar no sangue, né? Tá bom. Quando o açúcar não está a chegar à noite, porque a gente não está a comer, a gente está a dormir, certo? Sim. A insulina está alta, não está a chegar nenhum açúcar ao fígado. O fígado era suposto estar a liberar açúcar à noite, para manter esse nível de açúcar ideal no sangue. Porque a pessoa, apesar de não estar a comer, o corpo tem mecanismos para resolver isso. É através do fígado. Sim. Mas o fígado não está acumulando mais açúcar, glicogênio, está em muito pouca quantidade. E também não está recebendo essa informação correta, da forma correta, da insulina. Então não libera açúcar, provocando essa queda de glicemia. Só que quando essa queda de glicemia acontece, o corpo precisa de resolver o problema. Sim. O que é que ele vai fazer? Vai aumentar o cortisol, que é a hormona de stress, vai aumentar a adrenalina, para fazer o quê? Para ir à caça dentro do corpo de outras formas de produzir energia, Isso produzir tudo açúcar. enquanto a gente está dormindo. Isto tudo enquanto a gente está a dormir. Então, o que é que ele vai buscar? Vai buscar músculo, aminoácidos, para quebrar músculo, e isso é um processo que é demorado e é custoso, é caro para o corpo em termos de energia. Isto tudo enquanto tu dormes. Só que porque aumentou o cortisol, o sono ficou leve, a pessoa desperta e vira para um lado, e vira para o outro, e vira para um lado, e vira para o outro. E tudo isto está a acontecer por conta desta tentativa do corpo estar sempre num equilíbrio, aquilo que a gente chama Então, homeostase. além do nosso fígado praticamente estar todo errado, também afeta o nosso sono. Afeta o sono, ele fica leve e fragmentado. E olha, e pior ainda, quando a pessoa não dorme bem, sabes o que é que provoca? Não. Resistência à insulina. Oh, meu Deus. Ou é um seja, ciclo bem vicioso, então. não sais nunca dele. para. Qual é a forma de sair? Para no açúcar. Desafio 30 dias sem açúcar. Entendi. Agora, E também isso pode afetar a nossa pele? pode. Isso tem a ver que, como aquele açúcar fica muito tempo na corrente sanguínea, tentando perceber para onde é que vai, o táxi leva para aqui, não leva para ali que ali não recebe. Aí fica de um lado para o outro, não sabe o que fazer. Todo esse tempo, o açúcar está ainda na corrente sanguínea, provocando aqueles níveis altos, como a gente já viu ali, quando a pessoa checa a glicemia. Mas enquanto isso acontece, o açúcar ele tem um efeito de provocar glicação. Glicação quer dizer que é como se fosse um carro desorientado na estrada. Entendi. E fica batendo de um lado para o outro. Aquela pessoa que está a aprender a dirigir e bate na esquerda e bate na direita e bate na esquerda. É o que o açúcar vai fazendo, a glicose no caso, né? Sim. Vai glicando, porque ele cola-se, ele praticamente cola-se. E quando ele se cola ao colagênio, por exemplo, começa a haver então uma diminuição de colagênio disponível, o que vai trazer problemas à pele. Então, por exemplo, nós temos aqui um rosto, que é o segundo, que é um rosto que está envelhecido, mas precocemente. Entendi. Quando a pessoa já tem esse rosto envelhecido precocemente, é sinal que tem muito açúcar na sua dieta. Mas tem outras formas. Tens acne, que é um dos problemas. Tens aquelas manchas mais escuras que acontece no pescoço, debaixo das axilas, atrás do pescoço. Isso também é um indicativo de que pode estar a haver aí um quadro de resistência insulínica. E tens também o outro tipo de rosto, que é o mais à direita, que é aquela cor mais avermelhada, que talvez é uma forma de inflamação. Então, inflamação de baixo grau é aquela que não é aquela que resulta de uma queda, torci o tornozelo, inflamou. Isso é uma inflamação aguda. Mas a inflamação de baixo grau é aquela que acontece por trás dos bastidores, manifestando-se de várias maneiras. Na pele, esta é uma das formas. Então, Tá bem? além de afetar o nosso sono, também afeta a nossa pele e afeta o nosso corpo de diversas formas.
E nesse desafio, eu, por exemplo, não quero. Então, o que que eu posso fazer para prevenir essas coisas de acontecer comigo? Na semana 1 tem alguma coisa diferente? Já entra totalmente sem açúcar? Então, Na semana 2, 3 e 4, como que é? Me explica o desafio de 30 dias. se pensarmos em 30 dias como um período de 4 semanas, não é exatamente 4 semanas, mas vamos pensar que é 4 semanas, a semana 1 é como se fosse um período de transição. Há algumas coisas, temos aqui agora uma lista, uma imagem, de várias coisas que não podem. Uai, nessa imagem aqui tem uma tâmara. Tem uma tâmara. Na semana pode? 1, excepcionalmente, vão poder algumas coisas. Por exemplo, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o mel, as tâmaras, uva passa. Isso pode na semana 1. E amêndoas? Essas amêndoas estão aí só para dizer que há algumas amêndoas que são caramelizadas. Então Ok. essas aí com açúcar não poderia, né? Ok. Mas se pensarmos naquilo que eu falei, né? Nas tâmaras, uva passa, os frutos secos de uma forma geral, né? As frutas desidratadas, o açúcar e, no caso, o mascavo, ou demerara e o mel, esses podem na semana 1, tá? É um período de transição. Tudo o resto não pode, já tem que haver um limpa. Temos aqui o arroz branco, por exemplo, a massa branca, o pão branco. Eu vou colocar como exceção a batata branca e lá mais à frente eu vou explicar porquê. Ok. Mas tudo o resto a gente já sabe que não pode. E na tá? semana 2 a 4? Na semana 2 a 4, aí já cortas esses que eu acabei de falar. Porquê as tâmaras? Porque quando existe um processo de desidratação, o açúcar ele separa-se, chama-se isso da matriz alimentar. Ele fica mais livre, vamos dizer assim, dentro do próprio alimento. Quando a pessoa come, aquele açúcar vai dar um pico muito alto, assim, rapidamente, tá? Então, tudo que for frutas desidratadas secas, num período mais restrito, da semana 2 até à semana 4, ou até ao final, então aí já não pode, tá bem? Ok. Mas se eu for uma pessoa mais ativa, que faz mais exercício, aí... Pois é, mas aqui o desafio é trazer a insulina para níveis normais, quebrar um processo de resistência insulínica que, dependendo da pessoa, não vão ser 30 dias apenas o suficiente. Ok. Mas 30 dias é um período que, segundo os estudos, é suficiente para criar novos hábitos, tá? Então esta primeira fase, da primeira semana, onde pode uma série de coisas, temos aqui na lista frutas frescas, frutas secas, tudo o que está aqui na semana 1 pode, tá? Junto com proteínas saudáveis, Sim. gorduras saudáveis, etc. Mas se nós pensarmos no período de 30 dias completo, é um período em que há uma reeducação alimentar, Sim. uma consciencialização onde é que os problemas estão, para que a gente possa, lá na frente, depois dos 30 dias, continuar fazendo decisões, tomando decisões diárias que são as melhores para nós, está bem? Agora, na semana 2 e 4, como já falámos, tem então tudo Já aqui. tem aquele o que corte pode, né? daqueles outros. Vamos agora ver, por exemplo, como cozinhar. Será que cozinhar, tu achas que cozinhar tem influência? Eu acho que não, né? Mesmo alimento, só... Vamos ver o exemplo da batata, por exemplo. Na batata tu tens, ou tu assas ela, temos aqui uma imagem à esquerda, ou tu vais cozer com casca na água, ou tu vais fazer um puré de batata. Ok. 3 apresentações. Sim. É o mesmo produto, mesmo alimento, perdão, mas vais ter 3 formas de o fazer. Tu achas que a forma mais saudável é qual? Acho que a forma mais saudável é o do meio. O cozido na água? Sim. Porquê? Não sei, só chutei. Só chutaste. Então vamos saber agora porquê. Quando tu assas, tu tiraste, de certa forma, o conteúdo da água diminuiu da batata. Tá? Ela parece que fica mais murchinha, né? Sim. Quando tu cozes na água com casca, tu aumentaste o volume, vamos dizer assim, tu aumentaste a quantidade de água presente na água. Não diminuíste, como é no caso de assar. Isso já ajuda para que os açúcares não estejam tão disponíveis, como está no caso da batata assada. Mas se ainda fizermos um puré de batata, já não tem a casca, que é parte da fibra, Sim. mas ainda tens o problema que já diminuíste a necessidade que eu tenho de mastigar o alimento. Quando eu coloco ele na boca, começa o processo digestivo na boca, mas muito rapidamente ele vai virar açúcar na corrente sanguínea. Agora, tem um truque com a batata, por isso é que eu coloco ela não no mesmo nível do arroz branco, por exemplo. Sim.
O arroz branco é um arroz refinado que vai virar açúcar muito rápido. Sim. Então, tudo o que a gente quer é evitar os picos de açúcar. Que os picos de açúcar sejam modestos e rápidos de resolver. Porque Sim. se for muito pico de açúcar, é muita insulina produzida. Vai ter depois aqueles problemas com o tempo, né? Mas quando tu cozinhas na água, colocas no frigorífico, refrigerou e depois reaqueces para comer, Tem menos chama-se isso... açúcar? Como? Tem menos açúcar? É que cerca de 30% do açúcar da batata vai ser convertido àquilo que é chamado um amido resistente. Ok. Amido resistente ao quê? Ao processo digestivo, ele não vai ser digerido. Ele vai diretamente para o intestino grosso, Ok. onde vai ser alimento para as bactérias boas. Tá? Então, interessante. se há uma forma de comer batata, a única forma saudável de comer batata é cozinhando, arrefecendo e reaquecendo para comer. Ou Ok. comer fria Se mesmo. você quer evitar os picos. Se quer evitar. Agora, lógico, depende do que é que a pessoa está a comer além da batata. Sim. Se for só batata e, sei lá, e uma salada, vai ter um pico de açúcar elevado. Porque não teve nada para equilibrar. As gorduras equilibram, a proteína equilibra. Então tem que haver a Entendi. fibra das saladas equilibram. Enfim. Então temos aqui já no caso da batata. Mas o arroz, eu disse que arroz branco não pode em nenhuma semana. Correto. Por quê? Porque ele vira açúcar muito rápido, né? Ok, Porque ele não sim. tem fibra. O arroz integral tem fibra e o arroz preto também. Num outro vídeo nós podemos falar mais sobre alguns alimentos que são diferentes. O arroz preto não está de forma tão comum na cozinha das pessoas, mas é, para mim, a forma mais saudável, tá? Sim. Mas os dois, tanto o arroz integral como o arroz preto, precisam ser colocados de molho. Quando nós diminuímos esta quantidade de não é antioxidantes, é antinutrientes que estão presentes nos grãos, nós já tiramos de cena um monte de problemas digestivos. Então há pessoas que dizem que não sabem cozinhar o arroz integral e, por outro lado, têm desconforto abdominal, digestivo, não conseguem. Ok. Porquê? Por causa dessa ação de antinutrientes. No outro vídeo poderemos também falar só sobre antinutrientes, tá? Ok. Então vem mais conteúdo por aí. Mas, quando tu colocas de molho o arroz, não só diminuis o tempo que precisas de cozinhar, vai ser metade do tempo, cerca de 20 minutos a 30 minutos no máximo, mas ainda tu reduziste um dos problemas do arroz, que é o arsénio, tá? Também poderemos falar num outro vídeo. O arsénio é um metal pesado que Sim. vai se acumulando no corpo, principalmente no cérebro, trazendo problemas lá na frente, a nível Uau. da questão cognitiva, ou seja, doenças degenerativas do cérebro, elas estão muito associadas a metais pesados. O arsénio é um deles, tá? Então, aqui já resolvemos um monte de problemas, Sim. só pelo facto de colocar de molho 12 horas, tá? Colocou de molho à noite, de manhã já pode cozinhar, Tá bom. ok? Agora, no Brasil, No tem Brasil algumas tem coisas que são muito cuscuz, culturais, né? Temos o cuscuz, temos a tapioca. Pão francês. Então, o pão francês já sabemos que não pode. Mas e o cuscuz? A pessoa do Nordeste do Brasil gosta de comer cuscuz com ovo, por exemplo. O ovo é rico Pode em... nesse desafio? Não pode, tá? E se comer, a pessoa é livre de fazer o que quiser, né? Mas se comer, que coma... Eles normalmente comem com ovos, né? Sim. Coma com ovo, mas coma com uma boa salada, né? Porque aquela fibra da salada, quando eu digo salada, é bem variada, né? Não ser só a folhinha de alface com tomate. Faz da Bem gestão. variada. No outro vídeo poderemos também falar sobre como montar saladas saudáveis, né? Mas hoje, falando aqui da tapioca e do cuscuz, o ideal é não comer. Sim. Mas se comer, que seja com muita coisa, que seja rica em proteína, gordura e fibras, para diminuir aquela ação daquele açúcar que vai ser realmente muito alto. Ele tem um índice glicêmico alto, tá? Então, esses seriam a evitar. Uau. Não é tapioca light, então. Tens ainda também o caso do risoto, que é muita gente gosta de risoto. Tem uma alternativa, que é mais integral, tem mais fibra, que é chamado o grão da cevada. O grão integral da cevada, ele acaba por ter bastante fibra. É a mesma fibra da aveia, a beta-glucana. Então, essa seria uma forma de substituir o risoto, que tem um índice glicémico muito elevado. Sim. Já o índice glicémico da cevada, ele é baixo. Em inglês, chama-se barley.
tá? Ok. Ele também tem que ser colocado de molho igual ao arroz integral, tá bem? Sim. E eu também queria fazer uma pergunta assim, pro café da manhã. Por exemplo, já que muitas pessoas podem, como o pai disse, querer cuscuz, uma tapioca, um pão, cereal, etc. O que você dá de recomendação que a pessoa pode comer nesses 30 dias? Então, existem aquelas listas que a gente colocou, tem todas os grãos, as oleaginosas, tudo isso, os feijões, lentilhas, tudo isso Sim. é extremamente saudável. Agora, o meu preferido, e vou deixar aqui uma imagem também para isso, com uma receita de como fazer, é o overnight de aveia com chia. Ou seja, Também. demolhou a aveia, que é outra forma também, deve sempre demolhar a aveia antes de usar, pelo mesmo motivo, do arroz, que a gente já falou, e da cevada, etc. Mas colocar 2 colheres de sopa de aveia, 2 a 3 colheres de sopa, 1 colher de sopa de chia, 150 a 200 ml de leite. Há quem gosta também de colocar iogurte, também está ok, E umas desde que seja iogurte frutinhas natural. em cima, fica uma delícia. E umas frutinhas em cima, esse já é ótimo. Agora, se juntar a isso ainda umas castanhas no final, umas nozes, uma mão cheia ali de opções. E ainda pode juntar um kiwi, enfim, tem várias frutas que podem entrar aqui como alternativa. Eu coloquei na imagem o morango e o blueberry, que são os meus favoritos, porque são mais ricos em antioxidantes. Sim. E têm menos açúcar. Mas a pessoa pode entrar aí num leque de escolhas para enriquecer aqui Sim. em termos de Também pode fazer uma de opções. panqueca, uma vitamina Pode de fazer manhã. uma panqueca, uma vitamina, tem muita coisa que pode ser feita usando tudo aquilo que a natureza realmente nos dá. E a gente tem algo que muitos não têm, tecnologia. Também tem Pois como pesquisar Então, sobre isso. resumindo, para terminar, Resumindo então, vamos lá. O primeiro passo para esse desafio de 30 dias, pela recomendação do pai, é olhar o rótulo antes de comer. exato, temos que olhar para identificar, primeiramente é reeducar a mente para saber onde é que estão os problemas, né? Se familiarizar com os diferentes tipos de açúcar, que não é só açúcar que aparece, como a gente viu, então, tem aquela lista enorme de xaropes, ozes, um monte de coisa. Então, já fica desconfiado, se tem xarope, se tem ose, alguma coisa termina em ose, já sabe. A gente também falou sobre a resistência à insulina e quais são os efeitos disso no corpo, a pele, a questão do sono também, né? E também a gente falou sobre as diferentes formas de cozinhar, que dependendo, mesmo a batata, como o pai falou, tem as 3 formas. Tem uma forma que é melhor, então nesse desafio, recomendo seguir. Se usar batata inglesa, que seja em pouca quantidade, mas não comer logo que terminou de cozinhar. Deixe ela arrefecer para depois reaquecer. Esse processo é o que realmente permite tirar o melhor proveito da batata. Sim, e a gente também falou sobre o que pode na semana 1 e na semana 2 a 4. Então, a gente deu aí umas dicas sobre esse desafio de 30 dias. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês façam esse desafio, porque... E se fizer o desafio, comenta aqui como é que foi, quais foram os obstáculos que você teve, o que é que realmente ajudou a conseguir e que resultados você teve, não só a nível do seu peso, porque o foco aqui não é o peso, o foco aqui é a saúde, né? O que é que você sentiu que mudou com esses 30 dias? E também pode deixar aí umas perguntas aí no comentário que a gente está aqui para ajudar. Ok? Obrigada por assistirem. Até ao próximo. Até o próximo. Caraca, você falou por 40 minutos. Foi 40?